Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tanto faz. Meu nome é Luiz Gustavo e, desde o século XIX, os trens representam uma grande conquista para a engenharia mundial. Eles transportam pessoas, movimentam cidades e transportam toneladas de cargas todos os dias. Porém, no Brasil, o transporte ferroviário ainda enfrenta dificuldades, dentre eles a questão da segurança. E a nossa equipe preparou um vídeo sobre os acidentes ferroviários no Brasil. Mas não só isso. Durante o vídeo, vamos entender sobre a importância dos trens na economia brasileira, analisar os dados oficiais do governo sobre os acidentes e também vamos mostrar como a tecnologia pode ajudar a compreender e entender esses eventos. Olá, meu nome é Augusto e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o transporte ferroviário, destacando sua importância tecnológica, econômica e ambiental para o desenvolvimento do Brasil. A primeira ferrovia do país foi construída em 1854, chegando a somar, em 1960, cerca de 37 mil quilômetros de trilhos ativos. Porém, a falta de manutenção e o abandono do setor em favor do setor rodoviário resultaram em um processo de sucateamento. Atualmente no Brasil temos mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, grande parte concentradas no Sudeste e no Sul, o que mostra uma estagnação neste setor desde 1960. Entretanto, há sinais de avanços. Em 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, autorizou o início do projeto do trem de alta velocidade ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, um investimento estimado em 50 bilhões de reais e com previsão de operação em 2032. Este projeto marca um novo capítulo da história ferroviária brasileira, apontando para uma mobilidade mais rápida, eficiente e sustentável. Mais ferrovias significam menos caminhões nas rodovias, menos emissões de carbono e menos acidentes. Investir nesse modal é investir no futuro econômico e ambiental do Brasil. Bom dia a todos! Hoje eu vou falar sobre os tipos de gráficos. Aqui vão ter 5 gráficos que eu vou apresentar os dados de cada um. Bom, o gráfico número 1, ele vai tratar sobre os tipos de trem e os acidentes desses. Então, o tipo de cargas, o tipo trem de carga, ele é voltado mais a levar cargas, suprimentos, minérios, entre outros, mais comum em Minas Gerais. E ele é o que está disparado, ganhado como o que tem mais acidentes. Ele está com 3 mil acidentes, enquanto o segundo lugar, que é a Loco Escoteira, está menos de 500, menos de 100 na verdade. E já partindo para a Loco Escoteira é justamente um trem que vai manipular os trilhos, que vai estar ali escoltando esse trem de maior valor, vai ter essas funções mais internas. O trem interno é um trem justamente para fazer as manutenções técnicas, manutenção dos trilhos, ele vai trabalhar somente nessa parte. Os autos de linha são trens também voltados para manutenção, mas também eles levam pessoas. Geralmente eles não têm vagões, mas é uma característica que vai variando de um em outro. Os trens de passageiros, eles vão levar pessoas, como o metrô, ou o trem normal mesmo, que leva pessoas para outros estados. Esses trens são voltados para isso. A máquina de serviço é um trem voltado ao maquinário. Ela vai utilizar de ferramentas que vão estar embutidas no próprio trem para fazer um tipo de construção ou uma função. As locoescoteiras de carga são como locoescoteiras, mas justamente para manipular cargas. Ou seja, locomotivas muito grandes. E o misto é uma junção de alguns destes. O próximo dado que vamos avaliar é os estados que possuem maior número de acidentes. E disparado está ganhando o Paraná. O Paraná está com mais de 700 acidentes nesse período de 5 anos, que está datando todos os gráficos. Em segundo lugar está o Minas Gerais, que está um pouco menor que isso. E São Paulo, que está um pouco menor que Minas Gerais também. Lembrando que o Paraná ele tem quase metade das ferrovias de Minas Gerais e São Paulo. Então ele tem mais acidentes devido a que muitas ferrovias são de uso interno. Estão no meio da cidade, em grandes lugares que tem muito movimento. Então passa muito carro, então acontece muitos acidentes voltados nisso. O terceiro gráfico vai falar sobre a natureza de acidentes. Bom, a gente tem a natureza de abarrotamento. O abarrotamento é um acidente de colisão que acontece com veículos que não são da ferrovia. Então passa um carro ali, bate no trem, é um acidente.
O de atropelamento vai tratar sobre seres vivos, de animais de pequeno, grande porte. E seres humanos também. Entra lá no meio do trilho, é atropelado, morre ou fica ferido. É atropelamento. O descarreamento é quando acontece um ou outro desse, ou outra situação qualquer, em que o trem sai do trilho. E aí também ele vai cair ali, vai ter colisões, então, entre outros. E o de colisão, ele é acidente de colisão, acidente de impacto, que acontece nos próprios trilhos entre as locomotivas ou os equipamentos que fazem manutenção das mesmas. O quarto gráfico ele vai falar sobre os tipos de feridos, ou seja, os tipos de danos, vai ser os feridos e os óbitos. Bom, nesses 5 anos, o ano que mais teve óbito foi de 100. Interessante que o crescimento do número de óbitos ele é muito relacionado com o crescimento de feridos, que aumentou para 300. Então, tem uma alta taxa de mortalidade, esse quesito. O último gráfico é o de prejuízo financeiro. O ano que teve mais prejuízo financeiro devido mesmo aos acidentes é 2023, que teve mais de 300 milhões de prejuízo financeiro. Esses são os gráficos que a gente tratou aqui. Obrigado. Chega de falar de trem por enquanto. Vamos falar como foram criados os gráficos. Criei os gráficos utilizados nesse projeto. Eu utilizei Python com 3 bibliotecas, Pandas, Matplotlib e NumPy. Meu primeiro passo foi escolher os dados e filtrá-los. Eu peguei apenas 16, mas tem vários que eu não consegui usar. Tem vários aqui. Filtrar alguns que não funcionavam. O segundo passo foi gerar os gráficos mesmos, com a ajuda do Matplotlib. O primeiro gráfico é um gráfico de barra. Um gráfico de barra sobre os tipos de trem utilizados. O segundo gráfico é um gráfico de barra também, que é o dado dos estados. O terceiro é um gráfico de pie, que é um gráfico de pizza, sobre a natureza dos acidentes. E o terceiro e o quarto gráfico foram os mais difíceis, porque eu precisei criar uma correlação entre os dados, que é os anos aqui, e o PDF que é o ferimentos e óbitos. Tive que fazer a mesma coisa com os dois aqui, mas não teve muita dificuldade. A parte laranja são a mais customização, e temos a parte final aqui que é o menu. Temos um menu aqui com várias palavras. E aqui, com a ajuda do while, apenas alguns ifs e else, conseguimos criar vários sistemas para que o usuário escolha o que ele quer ver. Mas é isso. Esse trabalho permitiu compreender de forma mais ampla o papel essencial das ferrovias no Brasil. As linhas ferroviárias elas ainda continuam sendo essenciais para o transporte de cargas, para o desenvolvimento econômico e para a integração entre diferentes regiões do país. No entanto, ainda é evidente que a segurança ferroviária ainda apresenta desafios significativos. Muitos dos acidentes que ainda acontecem nas ferrovias poderiam ser evitados com um investimento de infraestrutura, com melhorias na sinalização e ação de conscientização para a população. Durante a análise de dados, a gente usou as ferramentas Matplotlib, Python e Pandas. Assim foi feito para melhor organização de informações e transformar números brutos em gráficos, claros e objetivos. E com base nesses resultados, concluímos que as ferrovias brasileiras precisam de uma combinação entre investimento, modernização e um uso estratégico da tecnologia.